Bom dia, meus irmãos. Com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui. Quero mandar um bom dia, um abraço para todos os irmãos que assistem meus vídeos, né? Tanto os irmãos aqui do Brasil, como alguns irmãos de outros países que já me fizeram contato comigo. Eu fico muito feliz, né? Saber que eu tenho tido um alcance muito bom, né? E hoje eu gostaria de mandar um abraço para todos, especialmente para um irmão que está sempre entrando em contato comigo através dos comentários. Esse irmão, ele é TJ, ele chama Alcides de Souza. Eu gostaria de pedir para o senhor Alcides de Souza, primeiramente agradecê-lo por ele assistir meus vídeos. Fico muito feliz de contar com ele aqui. E pedir ao senhor Alcides que quando o senhor for colocar nos comentários, o senhor coloca coisas que têm fundamento. Aqueles comentários do senhor ontem foi uma coisa totalmente desconexa. O senhor precisa ter um pouquinho mais de conhecimento para comentar. Aquilo que o senhor colocou nos comentários ali, só pode ser coisa de testemunha de Jeová mesmo, né? Mas tudo bem, continue assistindo meus vídeos, fico muito feliz com isso. Já que eu sou um velhinho, né? O velhinho vai mandar mais um vídeo para o senhor hoje, tá? Esse velhinho aqui, ele tem bastante argumentos para conversar com as pessoas, tá? Esse velhinho aqui pesquisa. Esse velhinho aqui não é qualquer velhinho, não. Olha, meus irmãos, eu gostaria de iniciar o meu vídeo, né? Eu estava me esquecendo. Primeiramente, pedindo para vocês dar um joinha para mim, pedindo para vocês se inscrever, né? E gostaria de iniciar o meu vídeo fazendo uma pergunta. Existe algum texto na Bíblia que apoie o ostracismo? Não. Não existe nenhum. Existem textos que apoiam a exclusão. Quando uma pessoa está ali na igreja, manchando o nome da igreja, manchando o nome de Deus, a igreja pode excluí-lo, mas não ostracizar. De maneira nenhuma, a igreja não tem direito de ostracizar ninguém. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 5, Paulo estava dizendo que não deveria ser demasiadamente áspero com a pessoa que peca, né? E já no versículo 8, Paulo estava pedindo que continuasse a confirmar o seu amor com os pecadores. Já no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que se alguém for surpreendido cometendo alguma falta, aquele irmão que tem qualificações espirituais deve reajustá-lo num espírito de brandura. Reajustar o pecador num espírito de brandura. Agora, eu gostaria de esclarecer uma coisa aqui com aqueles irmãos testemunhas de Jeová. Se tiver alguém do corpo governante me assistindo, ou mesmo aqueles que defendem o corpo governante com unhas e dentes, conforme o senhor Alcides de Souza, eu gostaria de argumentar com vocês aqui um ponto muito interessante. No livro de Tiago, no capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, diz que se alguém desviar da palavra de Deus, aquele que o converter e colocá-lo no caminho certo de novo, aquele que converter um pecador e colocá-lo no caminho certo de novo, ele salva aquele pecador da morte. Ele salva aquele pecador da morte. E pode cobrir uma multidão de pecados, né? Agora, eu gostaria de perguntar para as testemunhas de Jeová, principalmente para as pessoas que defendem o corpo governante com unhas e dentes, igual muitos aí, eu gostaria de perguntar para ele, como que eu posso converter alguém se eu não posso nem cumprimentá-lo? Como que uma testemunha de Jeová vai converter outra pessoa que saiu, se ele não pode nem cumprimentá-lo, né? Eu gostaria que eles me explicassem isso, né? Como é que uma pessoa pode ajudar outro se ele não pode conversar com ele, nem mesmo por telefone? Como que ele pode ajudar aquela pessoa a voltar para o caminho de Deus? Não é verdade? Será que seria por telepatia? Ou seja, pela força do pensamento? Só se fosse, né? Porque é a única forma que a gente
pode encontrar para isso, já que não pode conversar com a pessoa. Então deveria ser pela força do pensamento, não é verdade? As testemunhas de Jeová, elas deveriam estudar mais a Bíblia, porque da Bíblia elas não sabem nada. No Salmo 130, versículo 3 diz que se Deus fosse observar as nossas falhas, nenhum ser humano salvaria. Portanto, por méritos próprios, ninguém será salvo. Seremos salvos pela graça de Deus. Agora você pode me perguntar, mas o corpo governante não conhece esses textos? Né? Uma boa pergunta, né? Eu até acho que conhece, mas como a renda financeira deles são as testemunhas de Jeová, eles não querem perder ninguém. Por isso, eles querem cortar o convívio das testemunhas de Jeová com as pessoas que saíram, por medo de que os dissidentes falem para as testemunhas de Jeová porque saíram e eles saiam também. Por isso, eu posso afirmar, o motivo do ostracismo não é religioso, é financeiro. O motivo do ostracismo é financeiro, não tem nada de religioso. Mas aí você pode me dizer assim, mas escuta aqui, você está errado. Quando eles desassociam a gente, eles apresentam um texto de 2 João, versículo 10, que diz que quando saímos de lá, eles não podem nem nos cumprimentar. Eles não, né? Você pode me dizer isso aí, certo? Mas eu vou afirmar para vocês que é mais uma mentira. Aquele texto não tem nada a ver com desassociação e nem com exclusão. Aquele texto, eu vou explicar para vocês o contexto, eu vou explicar para vocês o contexto histórico daquele texto. O contexto histórico ali. Da década de 50 até a década de 60, muitos cristãos desviaram da fé verdadeira, dizendo que Jesus não havia ressuscitado em carne. E eles começaram a pregar isso, dizendo que Jesus não ressuscitou em carne. E começaram a visitar os lares daqueles cristãos verdadeiros que acreditavam em Jesus, que acreditavam que Jesus ressuscitou em carne. Começaram a visitar os lares deles e convencê-los de que Jesus não ressuscitou em carne. Então foi onde o apóstolo João fez aquela advertência, dizendo para eles, olha, se alguém chegar na sua casa e não trazer a doutrina de Cristo, não trazer essa doutrina de que Cristo ressuscitou em carne, não receba nos vossos lares, nem os cumprimente, porque os que cumprimentar são partícipes das suas obras. Então o apóstolo João estava falando ali, não é de pessoas desassociadas das testemunhas de Jeová, não. O apóstolo João estava falando ali de pessoas do cristianismo, que abandonou o cristianismo dizendo que Cristo não ressuscitou em carne e que estava visitando os irmãos verdadeiros, tentando convencê-los disso, tentando convencer eles, tentando desviá-los da fé, dizendo que Jesus não ressuscitou em carne. Por isso que o apóstolo João estava dizendo, não receba esses apóstatas que estão dizendo que Cristo não ressuscitou em carne. Entenderam? Não tem nada a ver com desassociação de testemunha de Jeová, não. Isso é um texto usado fora do contexto para intimidar vocês, para afastar vocês das testemunhas de Jeová que continuam ali dentro, para afastar você que saiu das testemunhas de Jeová que estão ali dentro, de medo de você contar para eles por que você saiu e eles também querer sair. Isso é uma tática deles. Isso chama autoproteção. Eles estão protegendo, porque vocês, testemunhas de Jeová, são o patrimônio do corpo governante. Eles estão protegendo o patrimônio deles, que são vocês. É vocês que mantêm a pirâmide financeira deles. Entendeu? Agora, meus irmãos, raciocine comigo.
Não, raciocine comigo. Ali fala para não receber nos vossos lares.